Positivo, senhores, bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula de radiologia veterinária, né? E como vocês sabem, né, a radiologia veterinária é uma área que aqui na nossa localidade ainda está em expansão, né? Ainda não temos tantos costumes assim, né? Mas, por exemplo, de do Amazonas, né, para baixo, é uma área bem que já está bem no estágio bem avançado, né? A gente tem a mesma situação da odontologia, né, que às vezes o próprio médico veterinário faz esses exames, ou os auxiliares, aquela situação toda, né? E aí fica naquela questão da justiça. Uma hora a justiça dá a favor da radiologia, outra hora da veterinária, né? Mas existem, por exemplo, em Manaus existem muitos hospitais que usam da radiologia veterinária e quem radiografa são técnicos em radiologia. É uma área que existem poucos profissionais, é uma das áreas que tem poucos profissionais, né? Por quê? Porque geralmente as especializações são fora, né? Geralmente os técnicos trabalham de sobreaviso, né? Então, como é que se diz? Os técnicos dificilmente treinam outras pessoas, aquela coisa toda, né? Mas acontece que é uma área que daqui a pouco vai estar bem difundida e bem divulgada, tá? A gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da medicina veterinária, tá? Então, assim, o slide é um pouquinho grande, mas são muitas coisas que a gente já viu. Porque, como você já deve ter percebido, a base dos exames de radiologia praticamente são sempre as mesmas, né? Mas a gente vai falar e revisar um pouquinho de tudo, tá? Então, a gente vai falar sobre, né, a história da medicina veterinária no Brasil e no mundo, tá? Então, a gente tem aqui uma história, né, do papiro, né, que é o primeiro registro escrito do Egito, né, que já vinha falando sobre cura dos animais, né? Até você sabe que para os egípcios, né, os animais eram considerados sagrados, né? Então a maioria dos seus deuses tinham cara de animais, né? A gente tem aí, por exemplo, né, o Anubis, que tinha aquela cara de chacal. A gente tem como é que é o nome? O Khonshu, que tinha a cara de um corvo, né? Então tinham vários deuses egípcios que eles tinham cara de animais, então para eles alguns eram realmente sagrados, né? Como a vaca, gato, né? A águia, jacaré, hipopótamo, todos eram sagrados e eram representados como sendo seus deuses. Então, em algumas cidades eram reservados cargos públicos para que os que praticavam a cura dos animais, que eram chamados de hipiatras, né? Então, isso aí foi logo no começo do que a gente chama da modernização, né? Na parte dos gregos, né? Então, tinham já esse tipo aí, tá? No Brasil, em 93, através do decreto 23.133 do presidente Getúlio Vargas, é que foram criadas as condições e os campos de atuação do médico veterinário. E eles foram normatizados, né? Então, não sei, né, se tem alguém que nasceu por essa época, mas pode ver que não é tão distante assim, né? Como quase tudo no Brasil, precisa de atualizações, né? E as legislações são dessa época de 80, 90, né? Então, de lá para cá muita coisa mudou, precisamos se ter atualizações. 9 de setembro, tá? É o dia que se chama Dia do Médico Veterinário, né? Lembrando que hoje a gente tem o médico veterinário, tem um tecnólogo, né, em zootecnia, tem os auxiliares, né, tem os técnicos em radiologia, tem muitos profissionais que trabalham com essa parte aí, tá? Então, como está falando aí, a radiologia veterinária, assim como a radiologia médica, é uma especialização do radiodiagnóstico. Eu sempre falo, né, que a radiologia é uma área da saúde, né? E aí a gente tem as vertentes. Então, radiologia médica é uma, radiologia veterinária é outra, medicina nuclear é outra, radioterapia é outra, tomografia é outra, ressonância é outra. Então, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, né? Então, a gente tem um dado interessante, né, aqui, que a radiologia veterinária começou a aparecer em 1896, apenas um ano depois da descoberta dos raios-x por William Conrad Röntgen.
Não se limita apenas a raio-x convencional e tomografia computadorizada. Utiliza-se métodos como diagnóstico por imagem como ultrassom, ressonância magnética, radioterapia e medicina nuclear. A radiologia veterinária é muito semelhante à pediátrica, pelo fato de termos um cuidado maior com os pacientes, pois os pacientes não colaboram e necessitam de contenção, né? Então, é parecido, né? Alguns animais são inteligentes, outros não, né? As crianças, elas não entendem devido à sua, né? Quanto mais nova, menos entende, né? Os comandos, né? Mas chega a certo ponto que eles conseguem entender. Os animais não. Alguns animais são dóceis e outros já são um pouco mais selvagens, um pouco mais agressivos, né? Então, eu tive estágio, né, de radiologia veterinária quando eu fiz o tecnólogo e realmente tem coisas que são muito dificultosas e tem coisas que são bastante fáceis, né? Então é bem complicado isso aí, né? Então, e hoje em dia, né, a gente usa a radiologia até para a gente, quem já ouviu falar em paleontologia, né, que é aquele estudo da antiguidade, né, dos animais antigos, a gente usa a tomografia até para reconstruir esses animais, né? Então, hoje é comum pegarem os ossos, o crânio, né, do animal, põe no tomógrafo, pede para reconstruir musculatura, né, tecido, essas coisas todas. Por isso que hoje em dia os animais eles antigos, eles são reimaginados diferentes, né, do que a gente via 20 anos atrás, né? Então, se você pegar, vou dar exemplo aqui, um filme do Jurassic Park, Jurassic World, né, que mostra os dinossauros lá, se vocês compararem com a modernização de hoje, da representação desses animais, eles são feitos um pouco e às vezes até totalmente diferente do que é mostrado no filme, né, graças à evolução da nossa área de radiodiagnóstico, né? Então, hoje, dependendo do caso, né, vocês sabem disso, quem cria animais sabe que às vezes como é que se fala? A, uma consulta ou esses exames são às vezes 3 vezes mais caros do que do ser humano comum, né? E hoje em dia, vocês sabem que você vai no médico e espera exame de sangue, né, e imagem. Né? Não é muito diferente do ser humano, não. Né? Que às vezes o médico ele vai pedir exame laboratorial e exame de diagnóstico por imagem. O técnico em radiologia veterinária trabalha com várias espécies de animais. Para o profissional em radiologia, atuar na área de imagem em animais faz necessário curso radiologia, estágio na área para obter conhecimento sobre anatomia, contenção animal, radioproteção, posicionamento radiológico ou então, né, a imobilização, né? Então, o que ocorre, né, como a gente está falando aqui, a gente precisa entender a anatomia veterinária. A anatomia veterinária, ela em grande parte, ela é parecida com o da humana, só que muda algumas coisas, né? Então, por exemplo, as falanges são diferentes, né? O formato dos ossos são diferentes, mas é parecido a, a, a os nomes, né? Estruturas em si, tá? A radioproteção é incomum em qualquer área da radiologia, né? Vocês têm que botar na cabeça que radioproteção, ela você vai ter que usá-la em qualquer parte, tá? E o posicionamento radiológico também. Você só vai fazer a radiografia se tiver o posicionamento radiológico. A gente tem aqui os equipamentos de uso veterinário, né, utilizado em radiologia veterinária, né? Então a gente tem aqui, ó, os exames de radiologia veterinária não são muito diferentes daqueles usados na humana. Os aparelhos fixos utilizados em radiologia veterinária são os mesmos usados na radiologia humana, embora o mercado já ofereça aparelho de uso exclusivo para veterinário, né? Então a gente tem aí, ó, aparelhos portáteis, aparelhos móveis e aparelhos fixos, né? A mesma coisa da humana, né? Então a gente tem o fixo, né, como é parecido, né, com o da humana. Tem os móveis, que também é parecido com a da humana. E tem os portáteis, né, que já é um pouquinho diferente da humana, né? Então, existem esses três, né, como é que pode dizer assim, esses três tipos de aparelhos, né, que ajudam na obtenção da imagem em veterinária.